O barulho dos talheres contra a porcelana fina ecoava pelo salão do restaurante Palazzo, um dos estabelecimentos mais exclusivos de São Paulo. As luzes douradas refletiam nos cristais suspensos, criando um ambiente de sofisticação que apenas os mais abastados podiam desfrutar. Era uma quinta-feira chuvosa de junho, e o movimento interno contrastava com o temporal que castigava as ruas da cidade. Ricardo Mendes ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava discretamente o movimento ao seu redor. Aos 42 anos, ele havia construído um império no setor imobiliário, mas naquela noite, algo em seus olhos castanhos revelava um cansaço que o dinheiro não conseguia curar. Seus cabelos grisalhos, penteados com precisão, e o terno sob medida não escondiam uma inquietação crescente que ele mesmo não sabia explicar. "Senhor Mendes, o senhor gostaria de mais alguma coisa?" perguntou o sommelier, inclinando-se respeitosamente. "Não, obrigado. Apenas a conta, por favor", respondeu Ricardo, sua voz grave ecoando uma cortesia automática desenvolvida ao longo de anos frequentando lugares como aquele. Foi nesse momento que a porta principal se abriu, deixando entrar uma rajada de vento frio e as gotas de chuva que imediatamente chamaram a atenção de todos os presentes. Uma jovem mulher adentrou o estabelecimento completamente encharcada, carregando nos braços um bebê envolto em um cobertor já úmido. Seus cabelos castanhos escuros grudavam no rosto pálido e suas roupas simples, uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão, contrastavam brutalmente com um ambiente luxuoso. O silêncio se instalou no salão como uma cortina pesada. Conversas foram interrompidas, garfos permaneceram suspensos no ar, e todos os olhares se voltaram para a intrusa que ousara cruzar aquele portal de privilégios. Lívia Santos, de apenas 23 anos, sentia cada um desses olhares como punhaladas em sua dignidade já ferida. Seus olhos verdes, normalmente brilhantes, agora refletiam apenas o desespero de uma mãe que não sabia mais onde buscar ajuda. O maître d'hôtel, um homem de meia-idade com bigode impecavelmente aparado, aproximou-se dela com passos rápidos e expressão severa. "Desculpe, senhora, mas este estabelecimento tem um código de vestimenta. Preciso pedir que se retire." Lívia segurou o filho com mais força, sentindo os pequenos movimentos de Benício, de apenas 8 meses, que dormia inquieto em seus braços. "Por favor", ela sussurrou, sua voz quase inaudível. "Eu não vim causar problemas. Eu vi vocês jogando comida no lixo lá fora e pensei..." Sua voz falhou, e ela engoliu em seco, reunindo coragem para continuar. "Meu filho está com fome. Eu estava pensando se poderiam me dar apenas as sobras." O constrangimento era palpável. Algumas mulheres desviaram os olhares, outras sussurraram comentários maliciosos entre si. Um homem de terno escuro fez um gesto de reprovação, balançando a cabeça negativamente. O maître ficou visivelmente irritado, gesticulando para que ela se afastasse. "Senhora, isso é inadmissível. Não podemos permitir que..." "Deixe-a ficar." A voz cortou o ar como uma lâmina, silenciando todas as outras. Ricardo havia se levantado da mesa, sua figura imponente dominando a atenção de todos os presentes. Ele caminhou lentamente até onde Lívia permanecia parada, tremendo não apenas de frio, mas de nervosismo. "Venha", disse ele, estendendo a mão na direção da jovem mãe. "Sente-se à minha mesa." O choque foi instantâneo. Murmúrios indignados ecoaram pelo salão. "Que absurdo! Isso é um restaurante fino. Onde já se viu uma coisa dessas?" Os comentários fervilharam, mas Ricardo permaneceu impassível, seus olhos fixos em Lívia com uma expressão que mesclava gentileza e determinação. Lívia hesitou, olhando ao redor com medo. Eu não posso. Não sou bem-vinda aqui. Eu só queria..." "Você é minha convidada", interrompeu Ricardo, sua voz firme mas acolhedora. "E meus convidados são sempre bem-vindos." Com movimentos cautelosos, Lívia seguiu Ricardo até sua mesa, localizada em um canto mais reservado do salão.
Ele afastou uma cadeira para ela, com a mesma cortesia que ofereceria a qualquer dama da alta sociedade. O bebê em seus braços começou a se mexer, emitindo pequenos sons que indicavam que estava acordando. Como se chama? Perguntou Ricardo, acomodando-se em sua cadeira e gesticulando para que o garçom se aproximasse. Lívia, ela respondeu, sua voz ainda trêmula. E este é o Benício. Ela ajeitou o cobertor ao redor do bebê, que agora abria os olhinhos escuros, curiosos com o ambiente novo. Prazer em conhecê-los, Lívia e Benício. Eu sou Ricardo. Ele sorriu. E pela primeira vez em meses, aquele sorriso não era apenas educado, era genuíno. Garçom, por favor, traga o menu completo para a senhora. E um leite morno para o bebê, se possível. O garçom, claramente desconfortável com a situação, hesitou por um momento antes de assentir. Os outros clientes continuavam o observando, alguns até tirando fotos discretamente com seus celulares. Ricardo percebeu e levantou a mão, fazendo um gesto que, embora discreto, carregava autoridade suficiente para desencorajar qualquer registro daquele momento. Eu não posso pagar por isso, Lívia murmurou, baixando os olhos. Eu não tenho dinheiro para... Você não precisa pagar nada, Ricardo a interrompeu suavemente. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? A pergunta a pegou desprevenida. Lívia engoliu em seco, sentindo as lágrimas formando-se em seus olhos. Ontem... Não, anteontem. Eu dividi um sanduíche com o Benício, mas ele precisa mais do que eu, então... Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo uma pontada de dor no peito. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Não tonight. Esta noite vocês vão jantar como merecem. O garçom retornou com o menu, colocando-o discretamente na frente de Lívia. Ela o abriu com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo preços que equivaliam ao que ela costumava ganhar em um mês inteiro quando ainda tinha emprego. Eu não sei o que escolher. Permita-me, disse Ricardo, sinalizando para o garçom. Queremos o risoto de camarão, o salmão grelhado com legumes e uma sopa cremosa de abóbora. Algo nutritivo e suave. Também gostaria de uma salada verde e pães frescos. Para beber, um suco natural e água. Enquanto o garçom anotava o pedido, Ricardo observou Lívia com atenção. Ela era jovem, provavelmente no início dos 20 anos, mas seus olhos carregavam uma maturidade forçada pelas dificuldades. Havia uma beleza natural em seus traços, obscurecida pela exaustão e pela preocupação constante. Suas mãos, embora cuidadas, mostravam sinais de trabalho árduo, e suas unhas, embora limpas, estavam roídas pelo nervosismo. Você não precisa fazer isso, ela disse, ajustando Benício em seu colo. O bebê agora estava completamente acordado, observando o ambiente com os olhos grandes e curiosos. Eu não quero que pense que sou aproveitadora ou algo assim. O que eu penso, disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente para a frente, é que você é uma mãe corajosa que faria qualquer coisa pelo seu filho. Isso não é vergonha, é amor. As lágrimas que Lívia havia tentado conter finalmente escorreram por suas bochechas. Eu não costumava ser assim, ela sussurrou. Há 6 meses eu tinha um emprego, um pequeno apartamento, nada muito grande, mas era nosso. Então as coisas começaram a dar errado, uma após a outra, e agora você está aqui, completou Ricardo, e às vezes estar aqui já é uma vitória. O jantar chegou em pratos elegantes, e Lívia olhou para a comida como se fosse um milagre. O aroma fez seu estômago roncar audivelmente, lembrando-a de quão faminta estava. Com cuidado ela começou a comer, saboreando cada garfada como se fosse a primeira e a última. Devagar, aconselhou Ricardo gentilmente. A comida não vai desaparecer. Entre as garfadas, Lívia contou sua história. Havia perdido o emprego em uma loja de roupas quando a empresa fechou inesperadamente. Sem renda, não conseguiu pagar o aluguel e foi despejada. O pai de Benício havia desaparecido quando soube da gravidez e sua própria família a havia rejeitado por ter engravidado solteira.
Há 3 semanas, ela e o filho estavam vivendo em um carro emprestado por uma amiga, estacionado em diferentes lugares da cidade para evitar a polícia. Hoje foi particularmente difícil, ela admitiu, limpando os olhos com o guardanapo. Benício está com uma tosse que não passa, e eu não tenho dinheiro para levá-lo ao médico. Eu vi pessoas saindo daqui com sacolas de comida que nem tocaram, e pensei, talvez, apenas talvez... Ricardo escutou cada palavra sem interromper, sua expressão séria e atenta. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. Essa tosse, ele disse finalmente, há quanto tempo começou? Uns 4 dias. Ela piora à noite e ele mal consegue dormir. Eu tenho tanto medo que seja algo sério. Ricardo retirou seu telefone celular do bolso interno do paletó. Conheço um pediatra excelente. Ele pode ver Benício amanhã mesmo. Eu já disse que não tenho dinheiro, e eu já disse que você não precisa se preocupar com isso. Lívia o observou com desconfiança misturada à esperança. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Ricardo pausou, buscando as palavras certas. Há muito tempo não vejo algo tão real quanto o amor que você tem pelo seu filho. Em um mundo onde as pessoas fingem sentimentos por interesse, você está aqui, disposta a colocar sua dignidade de lado por ele. Isso me lembra do que realmente importa. O jantar continuou em uma atmosfera mais relaxada. Ricardo contou histórias engraçadas de seus primeiros anos como empresário, fazendo Lívia sorrir pela primeira vez em semanas. Benício, por sua vez, encantou-se com Ricardo, esticando suas mãozinhas pequenas em direção a ele sempre que ouvia sua voz. Ele gosta de você, observou Lívia, sorrindo ao ver a interação entre os dois. Crianças têm um instinto aguçado para pessoas, respondeu Ricardo, fazendo caretas engraçadas que arrancavam risadinhas do bebê. Elas sabem em quem podem confiar. Quando o jantar chegou ao fim, Ricardo sinalizou para o garçom trazer a conta. Lívia tentou protestar novamente, mas ele a silenciou com um gesto gentil. Escute, ele disse, inclinando-se para a frente com seriedade. Eu sei que você não está acostumada a aceitar ajuda e isso mostra seu caráter. Mas às vezes, permitir que outros nos ajudem é também um ato de coragem. Você não está sozinha nesta cidade. Ele escreveu algo em um pedaço de papel e entregou a ela. Este é meu cartão. Tem meu número pessoal. Quero que você me ligue amanhã para marcarmos a consulta do Benício. E se precisar de qualquer coisa mesmo, não hesite em entrar em contato. Lívia pegou o cartão com mãos trêmulas, lendo o nome impresso. Ricardo Mendes, Mendes Incorporações. Ela o reconheceu. Havia visto esse nome em placas de construção por toda a cidade, em jornais financeiros que ocasionalmente folheava no emprego antigo. Você é o Ricardo Mendes? Ela perguntou chocada. Sou apenas um homem que teve sorte na vida e que acredita que essa sorte deve ser compartilhada. Ele respondeu simplesmente. Do lado de fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Ricardo insistiu em acompanhar Lívia até seu carro, carregando uma sacola com comida extra que havia pedido para ela levar. O veículo era um sedã antigo, com alguns amassados e a pintura desbotada, mas estava limpo e bem cuidado dentro das possibilidades. Obrigada, disse Lívia, acomodando Benício no banco de trás em um bebê conforto improvisado. Por tudo, não sei como vou retribuir. Você não precisa retribuir nada, Ricardo respondeu, observando-a amarrar o cinto de segurança do bebê com o cuidado de uma mãe experiente. Apenas cuide de vocês dois e lembre-se, ligue amanhã. Enquanto o carro se afastava na rua molhada, Ricardo permaneceu parado na calçada, observando as luzes traseiras desaparecerem na escuridão. Pela primeira vez em anos, ele sentia que havia feito algo verdadeiramente importante, algo que ia além de lucros e contratos. No carro, Lívia olhou pelo retrovisor uma última vez antes de dobrar a esquina.
Benício havia adormecido novamente, acalentado pelo movimento suave do veículo e pelo estômago finalmente satisfeito. Ela tocou o cartão no bolso da calça, ainda mal acreditando no que havia acontecido. Talvez, apenas talvez, as coisas estivessem prestes a mudar. A madrugada de sexta-feira chegou com um silêncio pesado que apenas as grandes cidades conhecem nos momentos que antecedem o amanhecer. Lívia estava acordada há horas, observando Benício dormir inquieto no banco traseiro do carro. A tosse do bebê havia piorado durante a noite, e cada som rouco que saía de seus pequenos pulmões fazia o coração dela apertar de angústia. O estacionamento do supermercado, 24 horas, havia se tornado seu refúgio temporário. Era um dos poucos lugares onde podia permanecer durante as primeiras horas da manhã sem ser incomodada pela segurança. Ela havia descoberto que, entre 5 e 6 da manhã, havia um intervalo onde os seguranças noturnos já tinham saído e os diurnos ainda não haviam chegado. Seus dedos brincavam nervosamente com o cartão de Ricardo, que ela havia relido dezenas de vezes durante a noite. A tinta dourada brilhava sob a luz fraca do poste próximo, e ela se perguntava se tudo aquilo havia sido apenas um sonho. Pessoas como Ricardo Mendes não apareciam na vida de pessoas como ela. Pelo menos não até ontem. O celular pré-pago que ela conseguia manter ativo com muito sacrifício mostrava 0615 na tela. Seria muito cedo para ligar, e se ele tivesse mudado de ideia? E se na luz do dia ele percebesse que havia cometido um erro ao se envolver com uma estranha? Benício tossiu novamente, um som áspero que fez Lívia tomar uma decisão. Ela discou o número com mãos trêmulas. Alô? A voz de Ricardo soou clara e alerta, como se já estivesse acordado há horas. Senhor Ricardo, é a Lívia. A gente se conheceu ontem no restaurante. Sua voz saiu mais fraca do que ela gostaria. Lívia, claro, estava esperando sua ligação. Como passou a noite? Como está o Benício? A gentileza genuína em sua voz fez os olhos dela marejarem. A tosse dele piorou. Eu não sei mais o que fazer. Onde vocês estão agora? Lívia hesitou. Admitir que estava vivendo em um carro parecia tornar sua situação ainda mais real e desesperadora. Estamos no estacionamento do Extra da Rua Augusta. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Lívia temeu ter dito demais. Então Ricardo falou, sua voz carregada de determinação. Fique exatamente onde está. Estou indo buscá-los. Não precisa. Lívia, ele a interrompeu firmemente. O que eu disse ontem sobre não estar sozinha, eu falava sério. Vou levar vocês ao hospital agora mesmo. A ligação terminou, e Lívia permaneceu sentada, segurando o telefone contra o peito. Em seus 23 anos de vida, ela havia aprendido que as pessoas prometiam muitas coisas que não cumpriam. Mas algo na voz de Ricardo era diferente. Havia uma solidez, uma confiabilidade que ela não ouvia há muito tempo. 20 minutos depois, um BMW preto parou ao lado do seu carro. Ricardo desceu rapidamente, vestindo uma calça jeans escura e uma camisa polo azul marinho. Mesmo em roupas casuais, ele emanava uma elegância natural que fazia as pessoas se voltarem para observá-lo. Como ele está? Perguntou, aproximando-se da janela traseira onde Benício dormia fitfully. Mais quente que ontem, e a tosse não para, respondeu Lívia, saindo do carro. Eu tentei dar banho morno nele, usando a água da torneira do posto de gasolina, mas... Ricardo observou o interior do carro. O banco dianteiro reclinado para trás com um travesseiro velho, cobertores organizados cuidadosamente e algumas roupas de bebê dobradas em uma sacola plástica. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, mostrando que Lívia fazia o melhor possível com os recursos que tinha. Você conseguiu dormir? Perguntou ele, notando as olheiras profundas ao redor dos olhos verdes dela. Um pouco. Era mentira. E ambos sabiam disso. Vamos. O Dr. Henrique já está esperando no consultório. Lívia pegou Benício no colo, enrolando-o cuidadosamente no cobertor.
O bebê estava visivelmente debilitado. Seus olhinhos, normalmente curiosos, agora pareciam cansados. Ricardo abriu a porta traseira do BMW, revelando uma cadeirinha para bebê completamente nova, ainda na embalagem. "Você comprou isso?" perguntou Lívia, surpresa. "Parei em uma loja 24 horas no caminho." Ele respondeu casualmente, já retirando a cadeirinha da embalagem. "Segurança em primeiro lugar." Em poucos minutos, ele havia instalado a cadeirinha com uma eficiência que surpreendeu Lívia. "Você tem filhos?" ela perguntou. Ricardo pausou por um momento. "Não, mas sempre quis ter." Havia uma tristeza passageira em sua voz que ele rapidamente mascarou. "Vamos?" O consultório do doutor Henrique Oliveira ficava em uma das clínicas mais conceituadas de São Paulo. Lívia sentiu-se intimidada pelo ambiente luxuoso. Pisos de mármore, obras de arte nas paredes e uma recepção que mais parecia o lobby de um hotel 5 estrelas. "Senhor Mendes." A recepcionista sorriu calorosamente. "O Dr. Henrique já está preparado na sala 3. Dr. Henrique era um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço. Sua abordagem com Benício foi gentil e profissional, conversando com o bebê enquanto o examinava como se ele pudesse entender cada palavra. "Bronquiolite", diagnosticou após um exame minucioso. "Muito comum em bebês dessa idade, especialmente com as mudanças de temperatura que tivemos. Nada grave, mas precisa de tratamento adequado." Lívia sentiu suas pernas bambearem de alívio. "Ele vai ficar bem? Com o tratamento correto, em uma semana estará completamente recuperado", assegurou o médico, escrevendo uma receita detalhada. "Inalações 3 vezes ao dia, este xarope, e muito importante, ele não pode ficar exposto ao frio ou umidade durante o tratamento." As últimas palavras do médico ecoaram na mente de Lívia como um martelo. Como ela poderia proteger Benício do frio e da umidade vivendo em um carro? Ricardo percebeu sua expressão e tocou gentilmente seu ombro. "Podemos conversar lá fora, doutor?" Os 2 homens saíram da sala, deixando Lívia sozinha com Benício. Ela podia ouvi-los conversando em tons baixos no corredor, mas não conseguia distinguir as palavras. Quando retornaram, ambos tinham expressões sérias. "Lívia", disse Dr. Henrique, "o Sr. Mendes me explicou sua situação. Preciso ser claro. As condições de moradia atuais de vocês podem agravar o quadro do Benício e impedir sua recuperação." "Eu sei", ela sussurrou, sentindo-se derrotada. "Mas eu não tenho para onde ir." "Na verdade, tem sim", interveio Ricardo. "Eu tenho um apartamento que não uso há meses. Vocês podem ficar lá durante o tratamento do Benício." Lívia o encarou chocada. "Eu não posso aceitar isso, é demais." "É o que qualquer pessoa faria", respondeu Ricardo simplesmente. "Não, não é." Ela balançou a cabeça. "A maioria das pessoas fingiria que não viu, ou no máximo daria algumas moedas e seguiria em frente. Você está oferecendo sua casa para estranhos." "Vocês não são estranhos, são..." Ele pausou buscando as palavras certas. "São pessoas que precisam de ajuda, e eu posso ajudar. É simples assim." Mas não era simples, e todos na sala sabiam disso. Havia algo na situação que transcendia a caridade comum. Ricardo sentia uma conexão genuína com aquela jovem mãe e seu filho. Algo que ele não conseguia explicar completamente nem para si mesmo. "Pense no Benício", disse Dr. Henrique gentilmente. "Ele precisa de estabilidade para se recuperar." Lívia olhou para o filho, que havia adormecido em seus braços durante o exame. Sua respiração ainda estava pesada, mas ele parecia mais tranquilo após os medicamentos iniciais que o médico havia administrado. A decisão foi tomada não por ela, mas pelo amor incondicional que sentia por aquele pequeno ser. "Apenas até ele ficar melhor", ela disse finalmente. "Apenas até ele ficar melhor", concordou Ricardo, embora ambos soubessem que não seria tão simples assim. O apartamento ficava em um prédio elegante na Vila Madalena.
Não era a cobertura luxuosa onde Ricardo morava, mas um investimento que ele havia feito anos atrás e mantinha como um refúgio pessoal. 2 quartos, sala espaçosa, cozinha completa e uma varanda com vista para um pequeno parque. Minha diarista vem aqui toda semana, então está tudo limpo, explicou Ricardo, abrindo as janelas para arejar o ambiente. A geladeira está vazia, mas podemos resolver isso. Lívia caminhou pelo apartamento em silêncio, tocando delicadamente os móveis como se fossem feitos de cristal. Tudo era lindo, limpo, confortável, um luxo que ela havia esquecido que existia. O quarto maior é seu, disse Ricardo, abrindo a porta do dormitório principal. Tem berço no armário que posso montar para o Benício. Você tem berço aqui? Perguntou ela, surpresa. Ricardo corou ligeiramente. Bem, sempre pensei que um dia teria uma família. Comprei algumas coisas ao longo dos anos, meio que se preparando para quando chegasse a hora. Havia uma vulnerabilidade em sua admissão que tocou Lívia profundamente. Aquele homem bem-sucedido e aparentemente ter tudo na vida tinha seus próprios vazios e sonhos não realizados. E chegou, ela disse suavemente. Talvez não do jeito que esperava, mas chegou. Ricardo a olhou por um longo momento, algo indefinível passando entre eles. Então, ele limpou a garganta e voltou ao tom prático. Vou buscar suas coisas no carro. Não temos muita coisa, Lívia disse, um pouco envergonhada. Não importa. O que importa é que vocês estão seguros agora. Enquanto Ricardo buscava as poucas posses que ela tinha no carro, Lívia explorou o apartamento com mais atenção. Havia fotos nas paredes, Ricardo em diferentes idades, alguns amigos, paisagens de viagens, mas nenhuma foto de família, nenhuma evidência de relacionamentos amorosos duradouros. Na estante da sala, encontrou livros sobre negócios misturados com romances clássicos e livros de filosofia. Havia também alguns livros infantis, ainda com as etiquetas da livraria, nunca lidos. Encontrou algo interessante? Perguntou Ricardo, retornando com as 2 sacolas que continham todos os pertences de Lívia e Benício. Você gosta de ler, observou ela. É um dos meus prazeres, principalmente à noite, quando a cidade finalmente silencia. Ele colocou as sacolas no chão. Você gosta de ler? Cuidadosamente. Adorava, antes de tudo ficar complicado. Não tenho tempo nem dinheiro para livros há meses. Agora tem ambos, disse Ricardo. Pode ler qualquer coisa que quiser. Eles montaram o berço juntos, Ricardo seguindo as instruções com a mesma precisão que aplicava aos seus negócios, enquanto Lívia organizava as roupinhas de Benício na cômoda. Havia algo reconfortante naquela domesticidade simples, uma normalidade que nenhum dos dois havia experimentado há muito tempo. Preciso comprar comida, disse Ricardo quando terminaram. O que vocês gostam de comer? Qualquer coisa, respondeu Lívia automaticamente. Então corrigiu. Desculpe, não quero parecer ingrata. É que há tanto tempo que como qualquer coisa disponível que esqueci de ter preferências. Então vamos redescobrir suas preferências, disse Ricardo com um sorriso. Venham comigo ao supermercado. Vamos encher este lugar de coisas que vocês realmente gostam. O supermercado foi uma experiência surreal para Lívia. Há meses ela apenas observava as prateleiras cheias de produtos que não podia comprar. Agora, Ricardo enchia o carrinho com tudo que ela olhava com interesse. Frutas frescas, verduras, carnes, laticínios, produtos de higiene para bebê. Isso é demais! Ela protestou quando ele adicionou o 3º pacote de fraldas. Bebês usam muitas fraldas, ele respondeu pragmaticamente. E você não vai precisar se preocupar com isso por um tempo. Na seção de livros, ele parou e selecionou alguns títulos. Para quando tiver tempo livre, explicou. De volta ao apartamento, eles guardaram as compras juntos. Benício havia acordado e estava mais alerta, interessado nos novos arredores. Ricardo fez questão de preparar a primeira mamadeira usando o leite especial que Dr. Henrique havia recomendado.
Você é naturalmente bom com crianças, observou Lívia, vendo como ele segurava Benício com confiança. Minha irmã mais nova tem 2 filhos. Pratiquei bastante sendo tio, explicou ele. Embora more em outro estado, então não os vejo com frequência. Sua família sabe que você está ajudando a gente? Ricardo considerou a pergunta. Ainda não contei para ninguém, mas eles me conhecem. Não ficariam surpresos. À medida que a tarde avançava, estabeleceu-se uma rotina estranha, mas confortável. Ricardo trabalhou em seu laptop na mesa da sala, enquanto Lívia deu banho em Benício e fez sua primeira inalação. O bebê protestou inicialmente, mas acalmou-se quando percebeu que o tratamento aliviava sua respiração. Está funcionando, disse Lívia, aliviada, ao ver Benício respirando mais facilmente após o procedimento. Dr. Henrique é excelente. Benício ficará bem em poucos dias. Quando chegou a hora do jantar, Ricardo insistiu em cozinhar. Não sou um chefe, mas me defendo na cozinha, disse, preparando um risoto simples com legumes. Eles comeram na pequena mesa da cozinha, uma refeição simples que, no entanto, teve um sabor especial. Benício dormiu tranquilamente no berço durante toda a refeição, sua respiração finalmente soando normal. Não sei como agradecer, disse Lívia, quando terminaram de comer. Você não precisa agradecer. Apenas aceite que às vezes as coisas boas acontecem sem motivo aparente. Mas sempre há um motivo, ela insistiu. As pessoas não fazem isso sem esperar algo em troca. Ricardo a estudou por um longo momento. O que você acha que eu espero em troca? A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia se preparado para as possibilidades óbvias, que ele quisesse algo físico em troca, que fosse uma forma elaborada de manipulação. Mas olhando nos olhos dele, não via nada além de sinceridade genuína. Eu não sei, admitiu finalmente. E isso me assusta. Talvez, disse Ricardo suavemente, eu simplesmente precise sentir que posso fazer diferença na vida de alguém. Talvez vocês estejam me ajudando tanto quanto eu estou ajudando vocês. Havia uma verdade profunda nessas palavras que ressoou em ambos. Ricardo havia passado anos construindo sua fortuna, mas em algum lugar pelo caminho havia perdido a conexão com o propósito real de sua existência. Lívia e Benício haviam chegado em sua vida como um lembrete do que realmente importava. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Lívia dormiu em uma cama de verdade. O colchão macio, os lençóis limpos, o travesseiro fofo, tudo parecia luxo demais para ser real. No berço ao lado, Benício dormia profundamente, sua respiração finalmente clara e tranquila. Do outro lado da parede, no quarto de hóspedes, Ricardo também teve a melhor noite de sono em anos. Não pelos confortos físicos, afinal estava acostumado com o luxo, mas pela sensação de paz que vinha de saber que havia feito a coisa certa. Enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético lá fora, dentro daquele apartamento, 3 pessoas encontraram algo que não sabiam que estavam procurando. Uma família improvisada, construída não por sangue ou matrimônio, mas por compaixão e necessidade mútua. E pela primeira vez em muito tempo, todos os 3 adormeceram com esperança no coração. O sol matinal filtrava-se através das cortinas de linho do apartamento, criando um padrão suave de luz e sombra no chão da sala. Era sábado, e pela primeira vez em semanas, Lívia acordou naturalmente, sem o som de motores na rua ou a preocupação constante com a segurança. Benício ainda dormia tranquilamente no berço, sua respiração finalmente livre dos ruídos ásperos que haviam atormentado as noites anteriores. O aroma de café fresco chegou até o quarto, acompanhado pelo som baixo de alguém se movimentando na cozinha. Lívia vestiu um roupão que encontrou pendurado na porta do banheiro, macio e obviamente caro, e caminhou na direção da cozinha, ainda se sentindo uma intrusa naquele ambiente tão elegante. Ricardo estava diante do fogão, preparando ovos mexidos com a precisão de quem havia aperfeiçoado a receita ao longo de muitas manhãs solitárias.
Estava vestido casualmente com uma camiseta cinza e calça de moletom, uma versão mais relaxada do empresário bem-sucedido que ela havia conhecido no restaurante. "Bom dia", disse ele, virando-se com um sorriso genuíno. "Como dormiu?" "Como não dormia há meses", admitiu Lívia, ainda se ajustando à normalidade daquela situação. E o Benício passou a noite toda sem tossir. "Os medicamentos estão fazendo efeito. Dr. Henrique disse que em 2 dias ele estaria muito melhor." Ricardo serviu 2 pratos e os colocou na mesa. "Café? Por favor." Ela se sentou, observando-o servir o café em xícaras de porcelana delicada. "Você sempre toma café da manhã assim, elaborado?" Ricardo riu, um som genuíno que transformava completamente sua expressão. "Geralmente tomo café correndo no caminho para o escritório, mas nos fins de semana gosto de fazer as coisas com mais calma. Raramente tenho companhia para isso." Eles comeram em um silêncio confortável, o tipo de quietude que surge entre pessoas que estão começando a se conhecer de verdade. Lívia observou Ricardo discretamente. A maneira como ele cortava a comida com precisão, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre coisas que gostava, como havia uma tristeza sutil em sua postura mesmo quando sorria. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" aventurou-se Lívia. "Claro. Por que você nunca se casou? Quer dizer, você tem tudo o que a maioria das mulheres procura em um homem." Ricardo pausou, considerando a pergunta. "Acho que sempre estive tão focado em construir minha empresa que esqueci de construir relacionamentos. Quando finalmente parei para pensar nisso, percebi que não sabia mais como me conectar genuinamente com as pessoas." Ele a encarou diretamente. "A maioria das mulheres que conheci estava mais interessada no que eu poderia oferecer do que em quem eu realmente sou." "E quem você realmente é?" perguntou Lívia suavemente. A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo ficou em silêncio por um momento, mexendo o café distraidamente. Alguém que construiu muros tão altos ao redor de si mesmo que esqueceu como derrubá-los. Alguém que tem tudo que sempre quis, mas que descobriu que ter tudo não significa nada se você não tem ninguém com quem compartilhar. A honestidade crua de sua resposta criou uma intimidade inesperada entre eles. Lívia estendeu a mão e tocou brevemente a dele sobre a mesa. "Obrigada por me deixar ver quem você realmente é." Benício acordou nesse momento, seus pequenos sons ecoando pelo apartamento. Lívia levantou-se para buscá-lo, mas Ricardo se adiantou. "Posso?" ela assentiu, observando-o pegar o bebê com cuidado e carinho. Benício, que normalmente era cauteloso com estranhos, pareceu se acalmar imediatamente nos braços de Ricardo, olhando-o com curiosidade em seus olhinhos escuros. "Olá, pequeno", murmurou Ricardo, fazendo carinhos suaves na bochecha do bebê. "Como você dormiu?" Lívia sentiu algo se mexer em seu peito ao observar a cena. Havia algo profundamente tocante em ver aquele homem poderoso sendo tão gentil com seu filho. "Ele gosta de você", observou. "O sentimento é mútuo", respondeu Ricardo, fazendo Benício sorrir pela primeira vez desde que ficara doente. O resto da manhã passou em uma rotina doméstica surpreendentemente natural. Ricardo insistiu em ajudar com a segunda inalação de Benício, aprendendo rapidamente como segurar o aparelho e distrair o bebê durante o procedimento. Lívia organizou as roupinhas que haviam chegado limpas da lavanderia que Ricardo havia contratado. Outro gesto cuidadoso que ela estava começando a reconhecer como típico dele. "Preciso sair por algumas horas", disse Ricardo depois do almoço. "Tenho algumas coisas para resolver. Vocês ficarão bem aqui?" "Claro", respondeu Lívia, embora uma pontada de ansiedade a atingisse. Você vai voltar?" A vulnerabilidade em sua pergunta fez Ricardo parar e se aproximar dela. "Lívia, eu vou voltar. Vocês não são um projeto de caridade para mim. São..." Ele pausou, buscando as palavras certas. "São importantes para mim." Depois que ele saiu, Lívia explorou o apartamento com mais liberdade. Na mesa de trabalho de Ricardo, encontrou planos arquitetônicos de um projeto habitacional popular.
As anotações à margem mostravam sua preocupação genuína com a qualidade de vida dos futuros moradores, não apenas com os lucros. Havia também fotos de inaugurações de creches e escolas que ele havia financiado, embora ele nunca tivesse mencionado essas atividades filantrópicas. À tarde, enquanto Benício dormia, ela pegou um dos livros da estante, um romance que havia desejado ler há meses. Sentada na poltrona da sala, com uma xícara de chá ao lado, Lívia se permitiu algo que não fazia há muito tempo. Simplesmente relaxar e fazer algo por prazer. Ricardo retornou ao entardecer, carregando várias sacolas. Como foi o dia de vocês? Perfeito, respondeu Lívia sinceramente. Li, descansei, cuidei do Benício, sem me preocupar com mais nada. Não lembrava como era essa sensação. E como é? Perguntou ele, curioso. Libertadora. Ela observou as sacolas que ele havia trazido. O que é tudo isso? Ricardo pareceu quase envergonhado. Algumas coisas para o Benício e para você também. Ele começou a retirar itens das sacolas. Roupas de bebê, brinquedos educativos, produtos de higiene e, para Lívia, algumas peças de roupa simples, mas de boa qualidade. Ricardo, isso é demais. Não é demais. É o necessário. Sua voz carregava uma firmeza gentil. Você precisa de roupas limpas e adequadas. Benício está crescendo e precisará de roupas maiores em breve. São necessidades básicas. Lívia pegou uma das blusas que ele havia escolhido. Um azul suave, que complementaria seus olhos verdes. O tecido era macio e a modelagem perfeita para seu tipo físico. Como você soube meu tamanho? Ricardo corou ligeiramente. Tenho uma assistente muito eficiente. Ela tem bom olho para essas coisas. Na verdade, ele havia passado mais tempo do que gostaria de admitir, observando Lívia discretamente, notando detalhes sobre sua aparência e preferências. Havia algo nela que o fascinava. Sua força silenciosa, sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a maneira como seus olhos se iluminavam quando sorria genuinamente. Naquela noite, depois do jantar, eles se estabeleceram na sala. Ricardo trabalhava em seu laptop enquanto Lívia lia, e Benício brincava em um tapete no chão com os brinquedos novos. Era uma cena doméstica tão normal que ambos quase esqueceram como haviam chegado até ali. Posso fazer outra pergunta pessoal? Disse Lívia, fechando o livro. Sempre. O que você sente quando nos olha? Quer dizer, uma mãe solteira sem dinheiro e um bebê doente não são exatamente o que a maioria dos homens bem-sucedidos querem em suas vidas. Ricardo fechou o laptop e se virou completamente para ela. Quando olho para você, vejo uma mulher que luta por seu filho com uma coragem que a maioria das pessoas nunca precisará ter. Vejo alguém que mantém sua dignidade, mesmo quando o mundo parece estar desabando. Vejo uma mãe que é capaz de pedir ajuda quando precisa, mesmo que isso fira seu orgulho, porque o bem-estar do filho vem primeiro. Ele fez uma pausa, depois continuou. E quando olho para o Benício, vejo possibilidades infinitas. Vejo uma criança que, com amor e cuidado adequados, pode se tornar qualquer coisa que quiser. Vejo alguém que merece todas as oportunidades que a vida pode oferecer. E quando se olha no espelho? Perguntou Lívia suavemente. A pergunta o surpreendeu. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Ultimamente vejo alguém que finalmente encontrou um propósito real. Alguém que descobriu que toda sua riqueza não significa nada se não puder usá-la para fazer diferença na vida de pessoas que realmente importam. Lívia sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Você sabe que não pode nos salvar de tudo, né? A vida é complicada e eu tenho medo de me acostumar com isso tudo e depois perder novamente. Você não vai perder, disse Ricardo, movendo-se para sentar ao lado dela no sofá. Eu não vou deixar isso acontecer. Como pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez na minha vida adulta, eu encontrei algo pelo que vale a pena lutar. Vocês dois chegaram na minha vida e me mostraram o que eu estava perdendo. Não vou desistir disso facilmente. A intensidade em sua voz fez Lívia olhá-lo diretamente nos olhos. Havia algo ali
que ia além da compaixão ou da caridade. Havia um sentimento profundo e genuíno que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Eu tenho medo, ela sussurrou. De quê? De me apaixonar por essa vida, por você, por tudo isso. Sua honestidade crua surpreendeu ambos, porque quando você tem nada, não pode perder nada. Mas quando você tem algo precioso, pode perdê-lo, completou Ricardo, entendendo perfeitamente. Eles ficaram em silêncio, o peso da admissão de Lívia pairando entre eles. Benício escolheu esse momento para engatinhar até Ricardo, puxando sua calça e fazendo sons que claramente significavam que queria colo. Acho que alguém está com ciúmes da atenção, disse Ricardo, pegando o bebê e fazendo-o rir com carinhos na barriga. Ele nunca teve uma figura paterna, disse Lívia, observando a interação. O pai dele desapareceu quando soube da gravidez. Benício não sabe o que está perdendo, mas eu sei. Ele não está perdendo nada agora, disse Ricardo firmemente, olhando diretamente para ela. Vocês dois merecem estabilidade, amor, segurança, e eu pretendo dar isso a vocês se me deixarem. A promessa implícita em suas palavras era clara. Não se tratava mais apenas de caridade temporária ou ajuda até Benício se recuperar. Era sobre construir algo duradouro, algo real. E se não der certo? Perguntou Lívia, sua voz mal passando de um sussurro. E se der? Replicou Ricardo. E se descobrirmos que o que estamos construindo aqui é exatamente o que todos nós precisávamos? Naquela noite, depois que Benício foi colocado para dormir, Ricardo e Lívia ficaram na varanda, observando as luzes da cidade. Havia uma intimidade crescente entre eles, uma compreensão mútua que transcendia suas diferenças de origem e situação social. Minha mãe costumava dizer que Deus coloca pessoas em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, disse Lívia, olhando para as estrelas que eram visíveis, apesar da poluição luminosa da cidade. Você acredita nisso? Perguntou Ricardo. Agora acredito. Ela se virou para olhá-lo. Você apareceu no momento em que eu mais precisava de esperança. Não apenas da ajuda material, mas de alguém que me fizesse lembrar que eu ainda tenho valor como pessoa. Você sempre teve valor, disse Ricardo suavemente. Às vezes, só precisamos de alguém para nos lembrar disso. Eles permaneceram na varanda até tarde, conversando sobre seus sonhos, medos e esperanças. Ricardo falou sobre sua infância humilde, sobre como havia trabalhado incansavelmente para construir sua empresa, sobre a solidão que havia se acumulado ao longo dos anos. Lívia compartilhou suas próprias histórias. Seus sonhos de ser professora, como havia se sentido perdida quando engravidou tão jovem, como cada dia havia se tornado uma luta pela sobrevivência. Você ainda pode ser professora, disse Ricardo, quando ela mencionou seu sonho abandonado. Nunca é tarde demais para recomeçar. Com um bebê e sem dinheiro para a faculdade, com pessoas que acreditam em você e querem ver você prosperar, corrigiu ele. Há maneiras de tornar isso possível. Era quase meia-noite quando finalmente entraram. No corredor que levava aos quartos, eles pausaram, uma tensão suave mas evidente entre eles. Havia algo se desenvolvendo, não apenas gratidão ou compaixão, mas uma atração genuína e um cuidado profundo que ia além das circunstâncias que os haviam reunido. Boa noite, Lívia, disse Ricardo suavemente. Boa noite, Ricardo. E obrigada por tudo. Ele tocou seu rosto brevemente. Um gesto tão gentil que fez o coração dela acelerar. Obrigado por me deixar fazer parte da vida de vocês. Enquanto se separavam para seus respectivos quartos, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas um homem ajudando uma família necessitada. Eram pessoas que estavam descobrindo que juntas podiam criar algo mais forte e mais significativo do que qualquer um deles havia experimentado sozinho. No silêncio da noite, com Benício dormindo tranquilamente entre eles,
Os três começaram a sonhar com possibilidades que apenas dias antes pareciam impossíveis. A segunda-feira chegou com uma realidade que nenhum dos três estava preparado para enfrentar. Ricardo havia saído cedo para uma reunião importante, deixando Lívia e Benício sozinhos no apartamento pela primeira vez desde que chegaram. Ela estava preparando o café da manhã quando a campainha tocou insistentemente. Através do olho mágico, Lívia viu uma mulher elegante, de cerca de 50 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados e uma expressão severa. Usava um conjunto de casaco e saia em tom bege, complementado por uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que Lívia ganhava em um ano no emprego anterior. "Posso ajudá-la?" perguntou Lívia, abrindo a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança. "Você deve ser Lívia", disse a mulher, sua voz carregada de uma frieza cortante. "Eu sou Helena Mendes, irmã do Ricardo. Precisamos conversar." O sobrenome não foi coincidência. A semelhança nos traços era evidente, embora Helena carregasse uma dureza que Ricardo não possuía. Lívia hesitou, mas acabou abrindo a porta completamente. "Ricardo não está aqui no momento. Eu sei exatamente onde meu irmão está", replicou Helena, entrando no apartamento sem ser convidada. Seus olhos percorreram o ambiente com uma avaliação calculada, notando as roupas de bebê estendidas no varal da área de serviço, os brinquedos espalhados na sala, os sinais evidentes de que o espaço estava sendo habitado por uma família. "Como descobriu onde estávamos?" perguntou Lívia, instintivamente protetora. "Tenho meus recursos. Quando Ricardo desaparece por dias sem dar notícias e cancela compromissos importantes, eu investigo." Helena se sentou no sofá, sem ser convidada, cruzando as pernas com elegância estudada, especialmente quando envolve mulheres que conheceu em circunstâncias interessantes. O tom condescendente fez Lívia se arrepiar. "Não sei o que você quer, mas quero proteger meu irmão de uma situação que pode arruinar sua reputação e seus negócios", interrompeu Helena. "Você tem ideia de quem Ricardo Mendes é? Do que ele representa nesta cidade? Eu sei que ele é um homem bom que ajudou meu filho quando mais precisávamos." Helena riu, um som sem humor. "Que romântico! Mas vamos falar de realidades práticas." Ela abriu a bolsa e retirou um envelope. "Há 50 mil reais aqui, suficiente para você recomeçar sua vida em outro lugar, longe do meu irmão." Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Você está tentando me comprar? Estou oferecendo uma solução que beneficia todos. Você ganha independência financeira, Ricardo volta à sua vida normal e evitamos um escândalo que poderia prejudicar os negócios da família." "E se eu recusar?" Os olhos de Helena se estreitaram perigosamente. "Então as coisas ficarão muito desagradáveis para você. Tenho amigos na mídia, nos serviços sociais, na polícia. Posso tornar sua vida muito difícil se necessário." Benício escolheu esse momento para acordar, seus choros ecoando pelo apartamento. Lívia foi até o berço, pegando-o no colo com mãos trêmulas. A presença ameaçadora de Helena havia preenchido o ambiente com uma tensão palpável. Um bebê doente, uma mãe solteira sem recursos. Helena continuou, observando Lívia com frieza calculada. Seria tão fácil questionar sua capacidade de cuidar adequadamente da criança. Os serviços sociais são muito rigorosos com casos de negligência. A ameaça implícita fez o sangue de Lívia gelar. "Você não faria isso." "Testaria minha determinação?" Helena se levantou, alisando a saia. "Ricardo sempre foi ingênuo com relação às pessoas. Vê bondade onde existe apenas oportunismo. Mas eu protejo nossa família há décadas e não vou parar agora." "Ele não é ingênuo", defendeu Lívia, segurando Benício mais próximo. "Ele é compassivo, algo que você claramente não entende. Compaixão é um luxo que homens ricos podem se permitir até que se torna caro demais." Helena colocou o envelope sobre a mesa de centro. "Pense bem, querida. 50 mil é mais dinheiro do que você já viu na vida.
pode garantir um futuro confortável para você e seu filho, longe das complicações que sua presença está criando. Depois que Helena saiu, Lívia permaneceu parada no meio da sala, segurando Benício e observando o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 50 mil reais eram realmente mais dinheiro do que ela havia visto na vida. Poderia alugar um apartamento pequeno, comprar um carro usado, ter estabilidade por alguns anos enquanto planejava seu futuro. Mas o preço seria abandonar Ricardo, abandonar a possibilidade de construir algo real e duradouro. Seria admitir que Helena estava certa, que ela era apenas uma oportunista tentando se aproveitar da bondade de um homem rico. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos turbulentos. Era Ricardo. "Como estão vocês?" Sua voz soou genuinamente preocupada. "Sinto muito por ter saído tão cedo, mas essa reunião era inevitável." "Estamos bem", mentiu Lívia, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Aconteceu alguma coisa? Você parece estranha." Lívia olhou para o envelope novamente. Poderia contar sobre a visita de Helena, mas isso criaria um conflito familiar. Poderia fingir que nada aconteceu, mas as palavras da irmã de Ricardo ecoavam em sua mente como um veneno lento. "Só estou um pouco cansada", disse finalmente. "Volto para casa na hora do almoço. Podemos conversar então?" A palavra casa fez o coração de Lívia apertar. Quando aquele apartamento havia se tornado casa para ela? Quando Ricardo havia se tornado tão essencial em sua vida que a simples menção de sua voz a fazia se sentir segura? "Claro", respondeu, desligando o telefone com uma sensação crescente de confusão e medo. As horas seguintes passaram em um borrão de atividades mecânicas. Lívia deu banho em Benício, fez sua inalação, organizou o apartamento, mas sua mente estava em constante turbulência. Cada palavra de Helena ressoava como um eco perturbador. Oportunismo, escândalo, negligência. Seria verdade? Estaria ela inconscientemente se aproveitando da bondade de Ricardo? Ele realmente a via como uma igual? Ou apenas como um projeto de caridade que o fazia se sentir melhor consigo mesmo? Quando Ricardo retornou ao meio-dia, encontrou Lívia sentada na varanda, observando o movimento da rua com expressão distante. Benício dormia em seu carrinho ao lado, finalmente livre da tosse que o havia atormentado. "Ele está muito melhor", observou Ricardo, inclinando-se para observar o bebê. "A respiração está completamente normal." "Sim, está se recuperando rapidamente." Lívia não desviou os olhos da janela. Ricardo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. "O que aconteceu hoje? E não me diga que é só cansaço. Conheço essa expressão." Lívia finalmente o encarou, e ele ficou chocado ao ver lágrimas não derramadas em seus olhos. Sua irmã esteve aqui. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. "Helena? O que ela queria?" "Me comprar." Lívia foi até a sala e trouxe o envelope, colocando-o na mesa entre eles. 50 mil reais para que eu desapareça da sua vida. Ricardo abriu o envelope, contou o dinheiro e depois o jogou na mesa com força. "Eu vou matar ela. Ela disse que está protegendo você, que eu sou uma oportunista que vai arruinar sua reputação e seus negócios. E você acreditou nela?" A pergunta simples continha múltiplas camadas. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, lutando com seus próprios demônios internos. "Não sei mais em que acreditar", admitiu finalmente. "Ela disse coisas que já passaram pela minha cabeça. Sobre ser muito conveniente para uma mulher sem dinheiro encontrar um homem rico disposto a ajudar. Sobre como isso deve parecer para outras pessoas. E o que você sente importa menos do que o que outras pessoas pensam. Não é isso. É exatamente isso." Ricardo se inclinou para frente, sua voz intensa, mas controlada. "Helena sempre julgou as pessoas pelos motivos errados. Ela casou por dinheiro, mantém amizades por conexões sociais, vê tudo através da lente de vantagens e desvantagens. Mas você não é assim. Como pode ter tanta certeza? Porque se você fosse uma oportunista, teria aceitado o dinheiro na hora.
Porque quando ofereci ajuda no restaurante, sua primeira reação foi recusar. Porque você trabalha incansavelmente para cuidar do Benício mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Porque quando olho nos seus olhos, vejo uma mulher de caráter, não uma calculista. Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. Mas e se ela estiver certa sobre as outras coisas? E se sua presença em minha vida realmente prejudicar seus negócios? E se pararmos de dar ouvidos aos medos e começarmos a construir algo real? Interrompeu Ricardo. Lívia, nos últimos dias, senti-me mais vivo e mais propositado do que em anos, não por caridade ou compaixão, mas porque descobri o que é fazer parte de uma família de verdade. Helena ameaçou chamar os serviços sociais, confessou Lívia, sua voz quase um sussurro. Disse que poderia questionar minha capacidade de cuidar do Benício. A expressão de Ricardo se tornou perigosa. Ela não faria isso. Você tem certeza? Ricardo ficou em silêncio, e Lívia teve sua resposta. Helena era capaz de qualquer coisa para proteger o que considerava os interesses da família. Vou resolver isso, disse ele finalmente, sua voz carregada de determinação. Helena passou dos limites desta vez. Não quero ser a causa de problemas entre vocês. Você não é a causa. A incapacidade da Helena de ver além de dinheiro e status é a causa. Ricardo se levantou, caminhando pela varanda com agitação. Ela sempre tentou controlar minha vida, escolher minhas amizades, influenciar minhas decisões. Mas desta vez foi longe demais. Naquela tarde, Ricardo cancelou todos os compromissos e fez algo que não fazia há anos. Foi ao escritório da irmã sem avisar. Helena dirigia uma empresa de relações públicas que atendia a elite de São Paulo, um negócio construído sobre conexões sociais e influência política. Ricardo, que surpresa agradável, disse Helena quando ele entrou em sua sala luxuosa, mas havia cautela em seus olhos. Como foi a conversa com sua protegida? Sente-se, Helena. Sua voz carregava uma autoridade que ela raramente ouvia do irmão. Vamos ter uma conversa muito séria. Espero que tenha vindo me agradecer por resolver uma situação delicada. Você ameaçou uma mãe solteira e um bebê, interrompeu Ricardo, sua voz baixa, mas carregada de fúria controlada. Ofereceu dinheiro como se ela fosse uma prostituta e ainda ameaçou com os serviços sociais. Estava protegendo você de uma situação que poderia... Que poderia o quê? Me fazer feliz? Me dar um propósito real na vida? Ricardo bateu a mão na mesa. Lívia e Benício são as melhores coisas que aconteceram comigo em anos, e você tentou destruir isso. Helena se recostou na cadeira, reavaliando a situação. Ricardo, seja realista. Essa mulher apareceu do nada. Você a instalou em seu apartamento, está gastando dinheiro com ela e a criança. Como isso parece? Parece que finalmente encontrei uma família. A declaração deixou Helena momentaneamente sem palavras. Uma família? Ricardo, você a conhece há uma semana? E em uma semana ela me mostrou mais autenticidade e carinho do que todas as mulheres que você tentou me apresentar ao longo de anos. Ricardo se inclinou sobre a mesa. Vou ser muito claro. Se você interferir na vida de Lívia e Benício novamente, se fizer qualquer movimento contra eles, cortarei todos os laços com você. Você não faria isso. Somos família. Família não ameaça crianças inocentes. Família não tenta comprar pessoas como se fossem mercadorias. Os olhos de Ricardo brilharam com uma determinação que Helena nunca havia visto. E se você usar suas conexões para prejudicar Lívia de qualquer forma, descobrirá que eu também tenho influência nesta cidade. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a ameaça implícita. Ricardo raramente usava seu poder de forma agressiva, mas quando o fazia, era devastadoramente eficaz. Você realmente se importa com ela, disse finalmente, uma compreensão lenta surgindo em sua voz. Mais do que imaginei ser possível.
admitiu Ricardo. E se você não consegue aceitar isso, então não há lugar para você em minha vida. Quando Ricardo retornou ao apartamento naquela noite, encontrou Lívia preparando o jantar na cozinha. Benício estava em seu cadeirão, brincando com blocos coloridos e babando alegremente. Sinais claros de que estava completamente recuperado. Como foi a conversa com Helena? Perguntou Lívia sem se virar do fogão. Esclarecedora. Ricardo se aproximou por trás, colocando as mãos suavemente em seus ombros. Ela não vai incomodar vocês novamente. Tem certeza? Absoluta. Ele a fez se virar para encará-lo. Lívia, preciso que você entenda uma coisa. Não estou aqui por piedade ou caridade. Estou aqui porque vocês dois se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Lágrimas brilharam nos olhos dela novamente. Ricardo, deixe-me terminar. Ele segurou o rosto dela suavemente entre as mãos. Sei que é assustador. Sei que aconteceu rápido demais. Sei que existem obstáculos reais que teremos que enfrentar. Mas também sei que o que sinto por você e pelo Benício é real. E vale a pena lutar por isso. E se não der certo? E se descobrirmos que somos muito diferentes? Então tentaremos fazer dar certo. E se não conseguirmos, pelo menos tentamos. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava completamente sua expressão. Mas tenho um pressentimento de que vamos nos surpreender. Naquela noite, depois que Benício foi colocado para dormir, Ricardo e Lívia tiveram a conversa mais honesta de suas vidas. Falaram sobre medos, sobre diferenças sociais, sobre as dificuldades práticas de construir um relacionamento a partir de circunstâncias tão inusitadas. Não quero que você se sinta obrigado a cuidar de nós, disse Lívia. Se isso é gratidão confundida com algo mais, é amor, interrompeu Ricardo simplesmente. Pode ter começado como compaixão, mas se transformou em amor, por você e pelo Benício. A declaração pairou entre eles como uma ponte que, uma vez atravessada, mudaria tudo permanentemente. Eu também te amo, sussurrou Lívia, e isso me aterroriza. Por quê? Porque agora temos tudo a perder. Ricardo a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ou tudo a ganhar. Do quarto ao lado, Benício dormia tranquilamente, alheio às revoluções emocionais dos adultos ao redor. Mas mesmo dormindo, sua presença era um lembrete constante do que estava em jogo. Não apenas o coração de dois adultos, mas o futuro de uma criança que merecia estabilidade, amor e todas as oportunidades que a vida poderia oferecer. E pela primeira vez, desde que se conheceram, todos os três estavam verdadeiramente unidos na construção de algo que nenhum obstáculo externo poderia destruir. Uma família escolhida, forjada não por sangue ou circunstância, mas por amor genuíno e comprometimento mútuo. 6 meses depois, a vida havia encontrado um ritmo que nenhum dos três havia imaginado possível. O apartamento de Ricardo se transformara completamente. Brinquedos espalhados pela sala, desenhos de criança colados na geladeira. Embora Benício ainda fosse muito pequeno para desenhar, Lívia havia começado a fazer pequenas obras de arte em seu nome. E o som constante de risadas e conversas que ecoavam pelos cômodos. Lívia havia voltado a estudar. Ricardo insistira em pagar um curso de administração em uma universidade particular. E ela descobrira uma paixão por gestão financeira que surpreendeu a ambos. 3 noites por semana, ela assistia às aulas online depois que Benício dormia, enquanto Ricardo trabalhava silenciosamente ao seu lado na mesa da sala, ambos imersos em seus respectivos mundos acadêmicos e profissionais. Você entendeu a questão sobre fluxo de caixa? Perguntou Lívia, numa quinta-feira à noite, apontando para a tela do laptop. Ricardo olhou por cima do ombro dela, analisando o problema. Tente pensar assim. O dinheiro é como água. Precisa fluir constantemente. Se ficar parado muito tempo, apodrece, completou Lívia, um sorriso se formando em seus lábios. Igual água parada. Exato. Você está pegando o jeito rapidamente. Tenho um bom professor. Ela se inclinou
e beijou sua bochecha casualmente, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Benício, agora com 14 meses, havia dado seus primeiros passos no apartamento na semana anterior. Ricardo estava trabalhando em casa quando ouviu Lívia gritar de emoção na sala. Ele correu para ver o que havia acontecido e encontrou Benício cambaleando entre o sofá e a mesa de centro, com um sorriso orgulhoso que derreteu o coração de ambos os adultos. "Ele caminhou! Ricardo, ele caminhou!" Lívia estava chorando de alegria, filmando com o celular enquanto Benício repetia a proeza. "Meu campeão!" disse Ricardo, ajoelhando-se e abrindo os braços. "Venha com o papai." A palavra havia saído naturalmente, sem pensamento consciente. Benício havia começado a chamá-lo de papai algumas semanas antes, e Ricardo nunca o corrigiu. Na verdade, sentia um orgulho inexplicável cada vez que ouvia a palavra, mas nem tudo havia sido fácil. Houve momentos de tensão, adaptação e descobertas desafiadoras sobre como 3 pessoas com histórias tão diferentes poderiam se tornar uma família funcional. No 3º mês de convivência, Lívia teve sua primeira grande briga com Ricardo. Ele havia comprado um carrinho de bebê caríssimo, sem consultá-la, substituindo o modelo simples que ela usava. "Você não pode simplesmente tomar decisões sobre o Benício sem falar comigo", ela disse, sua voz carregada de frustração reprimida. "Era apenas um carrinho, Lívia. O outro estava velho e era meu. Era uma das poucas coisas que eu consegui comprar para meu filho com meu próprio dinheiro." Lágrimas de raiva brilharam em seus olhos. "Você não entende o que significa ter suas escolhas constantemente substituídas por versões melhores?" Ricardo ficou em silêncio, processando as palavras dela. Havia passado meses tentando melhorar suas vidas, mas nunca considerara que seus gestos de generosidade poderiam ser interpretados como desrespeito à autonomia de Lívia. "Você tem razão", disse finalmente. "Desculpe, não foi minha intenção fazer você se sentir assim. Eu sei que suas intenções são boas, mas preciso que me veja como parceira, não como beneficiária." Ela se sentou pesadamente no sofá. "Às vezes sinto que estou perdendo minha identidade como mãe do Benício." Essa conversa levou a uma reestruturação fundamental de como tomavam decisões. Estabeleceram regras claras. Todas as decisões importantes sobre Benício seriam tomadas em conjunto. Lívia teria uma mesada mensal para suas necessidades pessoais e do bebê, que ela inicialmente resistiu, mas acabou aceitando como uma questão de praticidade, e ela assumiria gradualmente mais responsabilidades na gestão doméstica. "Quero que se sinta em casa, não como visita", explicou Ricardo após a briga. "Mas também não quero que se sinta diminuída. É um equilíbrio difícil", admitiu Lívia. "Especialmente quando você está acostumado a resolver tudo com dinheiro, e eu estou acostumada a não ter dinheiro para resolver nada." Eles estabeleceram também que uma vez por semana teriam uma reunião familiar, um momento para discutir qualquer questão que surgisse, planos para a semana seguinte e simplesmente se conectarem como casal e como família. Foi durante uma dessas reuniões, no 5º mês de convivência, que Ricardo trouxe à tona uma questão que vinha pensando há semanas. "Tenho uma proposta para vocês", disse ele, visivelmente nervoso. "Quero que considerem seriamente antes de responder." Lívia levantou uma sobrancelha. "Isso soa oficial." "É, de certa forma." Ricardo se levantou e começou a caminhar pela sala. Um hábito que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava processando algo importante. "Vocês sabem que amo vocês dois. Sabem que quero construir uma vida juntos, uma família de verdade." "Sabemos", concordou Lívia, curiosa sobre aonde a conversa estava levando. "Quero adotar oficialmente o Benício." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia ficou imóvel, processando as implicações da proposta. "Legalmente ele seria meu filho também", continuou Ricardo. "Teria meu nome, meus direitos de herança, proteção legal completa. E nós," ele parou na frente dela, "nós nos casaríamos."
Está me pedindo em casamento? Perguntou Lívia, sua voz quase um sussurro. Estou propondo que oficializemos o que já existe, que demos a essa família, que construímos todo o respaldo legal e social possível. Ele se ajoelhou na frente dela. Não tenho um anel ainda, porque queria ter certeza de que você consideraria a ideia antes de tornar tudo mais formal. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. Ricardo, sei que é cedo, sei que é complicado, sei que existem 1000 razões práticas para esperar mais. Mas também sei que não quero mais um dia de incerteza sobre nosso futuro. Lívia olhou para Benício, que estava brincando no tapete com seus blocos, completamente alheio à conversa que determinaria seu futuro. Então olhou de volta para Ricardo, vendo nele não apenas o homem que se apaixonara, mas o pai que Benício merecia ter. Sim, disse ela simplesmente. Sim para o quê? Sim para tudo. Para o casamento, para a adoção, para oficializar nossa família maluca e improvável. Ela riu através das lágrimas. Sim, para construir uma vida juntos, com todos os desafios e alegrias que isso significa. Ricardo a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade que expressava meses de amor reprimido e esperanças para o futuro. Do chão, Benício olhou para cima e aplaudiu, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Papai e mamãe felizes, disse ele, uma das poucas frases completas em seu vocabulário crescente. Muito felizes, concordou Ricardo, pegando o menino no colo e incluindo-o no abraço familiar. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Ricardo contratou o melhor advogado de família de São Paulo para conduzir o processo de adoção, que se revelou mais complexo do que esperavam. Como o pai biológico de Benício havia desaparecido, sem deixar rastros, foi necessário um extenso processo legal para renunciar formalmente aos direitos paternais. Pode levar até 6 meses, explicou o Dr. Augusto Ferreira, o advogado. Precisamos tentar localizar o pai biológico e, se não conseguirmos, seguir todo o protocolo legal para a adoção por abandono. E quanto ao casamento? Perguntou Lívia. Podem se casar a qualquer momento. A adoção é um processo separado, mas o casamento de vocês facilitará significativamente o processo. Decidiram por uma cerimônia pequena e íntima. Ricardo queria algo grande e elaborado. Você merece uma festa que toda São Paulo lembre, dizia ele. Mas Lívia preferiu algo simples e significativo. Não preciso que toda São Paulo lembre, ela respondeu. Preciso que nós lembremos. A cerimônia aconteceu em um sábado de manhã, no jardim da casa de campo que Ricardo havia comprado no interior, a 2 horas de São Paulo. Estavam presentes apenas algumas pessoas próximas, Dr. Henrique e sua esposa, que se tornaram amigos próximos da família. Alguns colegas de trabalho de Ricardo, 2 amigas da universidade que Lívia havia feito, e, surpreendentemente, Helena. A irmã de Ricardo havia procurado Lívia 3 semanas antes do casamento, aparecendo no apartamento com uma expressão muito diferente da primeira visita. Posso entrar? Perguntou, sua voz destituída da arrogância anterior. Lívia hesitou, mas acabou abrindo a porta. Helena estava visivelmente desconfortável, carregando um presente elegantemente embrulhado. Vim me desculpar, disse sem preâmbulos, e trazer um presente para o Benício. Não precisa. Preciso sim. Helena se sentou na ponta do sofá, suas mãos nervosas brincando com a alça da bolsa. Fui terrível com você. Disse coisas imperdoáveis, fiz ameaças que nunca deveria ter feito. Por que a mudança? Perguntou Lívia, curiosa, mas ainda cautelosa. Porque nos últimos meses vi meu irmão mais feliz do que ele já foi na vida adulta. Vi um homem que havia perdido o propósito redescobrir o que significa ter uma família. Helena olhou para Benício, que estava cochilando no carrinho. E vi uma criança que ganhou um pai devotado e uma estabilidade que nunca teria de outra forma. Lívia permaneceu em silêncio, permitindo que Helena continuasse. Também percebi que meus próprios preconceitos estavam cegando-me para o que realmente importa. Vocês se amam.
Ricardo está realizado. Benício está florescendo. Que direito eu tinha de interferir nisso? Você estava protegendo sua família, disse Lívia generosamente. Estava protegendo uma imagem, uma percepção social que no final das contas não significa nada. Helena se levantou. Ricardo me disse sobre o casamento. Gostaria muito de estar presente, se me permitirem. No dia do casamento, Helena foi uma das primeiras a chegar, ajudando com os arranjos de última hora e surpreendendo a todos com sua gentileza genuína com Benício. O menino, inicialmente tímido, logo se aqueceu com a nova tia, que trazia brinquedos e fazia caretas engraçadas. A cerimônia em si foi simples, mas profundamente emocional. Lívia usava um vestido branco simples que ela mesma havia escolhido e carregava um buquê de margaridas, suas flores favoritas. Ricardo, em um terno azul marinho, não conseguiu conter as lágrimas quando ela caminhou em sua direção. Benício participou como portador das alianças, embora aos 14 meses sua principal contribuição fosse caminhar cambaleando entre os convidados e arrancar sorrisos de todos. Lívia, disse Ricardo durante os votos que haviam escrito juntos, você e Benício chegaram em minha vida quando eu mais precisava lembrar do que realmente importa. Prometo ser não apenas seu marido, mas o melhor pai que posso ser para nosso filho, e o melhor companheiro que posso ser para você em todos os desafios e alegrias que a vida nos trouxer. Ricardo, respondeu Lívia, sua voz embargada pela emoção. Você nos deu mais do que segurança financeira ou um lar. Você nos deu uma família, esperança, e um futuro que nunca ousei sonhar. Prometo ser sua parceira em tudo, apoiar seus sonhos assim como você apoia os nossos, e construir junto com você um lar cheio de amor, risadas e propósito. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, os aplausos foram acompanhados por lágrimas de alegria de todos os presentes. Benício, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas captando a energia positiva, começou a aplaudir e gritar "Yai!" repetidamente, arrancando gargalhadas de todos. A festa pós-cerimônia foi íntima e descontraída. Eles haviam contratado um churrasco casual, em vez de um jantar formal, e a atmosfera era de uma grande reunião familiar, em vez de um evento social elaborado. Durante o primeiro dance, com Benício dormindo nos braços de Helena, que havia se voluntariado como babá oficial da noite, Ricardo sussurrou no ouvido de Lívia. Não me arrependo de nada, nem de um único momento desde que a conheci. Nem eu, ela respondeu. Mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as incertezas, não mudaria nada. Nem mesmo o jeito dramático como nos conhecemos. Especialmente isso, ela riu. Que história mais incrível teremos para contar para nossos netos? Nossos netos? Ricardo se afastou para olhá-la melhor. Está pensando em mais filhos? Bem, disse Lívia com um sorriso travesso. Benício vai precisar de irmãozinhos, não acha? 6 meses depois do casamento, Lívia estava grávida de 3 meses. A notícia chegou em uma manhã de terça-feira, quando ela acordou enjoada pela 3ª vez consecutiva. Acho que preciso fazer um teste, disse ela a Ricardo, enquanto ele se preparava para o trabalho. Que tipo de teste? Perguntou ele, distraído, ajustando a gravata. De gravidez. Ricardo parou no meio do movimento, a gravata meio torta. Sério? Pode ser. Ou pode ser algum vírus. Mas ela colocou a mão no estômago inconscientemente. Tenho uma sensação. 2 horas depois, eles estavam no consultório do Dr. Henrique, que confirmou o que ambos já suspeitavam. Parabéns, disse o médico com um sorriso caloroso. Vocês vão ter um bebê. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a notícia. Então, subitamente, pegou Lívia nos braços e a girou pelo consultório, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Benício vai ser irmão mais velho, disse ele, extasiado. Vai ter muito trabalho para nós, advertiu Lívia, mas seu sorriso era radiante. O melhor tipo de trabalho que existe, respondeu Ricardo.
Quando contaram para Benício, agora com 2 anos e muito mais articulado, sua reação foi imediata e decidida. Quero irmãzinha, menina. Pode ser menino também, explicou Lívia. Não, menina, insistiu Benício com a determinação típica de uma criança de 2 anos. Menina para brincar boneca comigo. Você brinca com boneca? Perguntou Ricardo surpreso. Na escola, sim. Boneca é legal. E carrinho também. Benício deu de ombros com a simplicidade de quem ainda não aprendeu que brinquedos têm gênero, segundo alguns adultos. Tem razão, meu filho. Boneca e carrinho são legais, concordou Ricardo, fazendo uma nota mental para nunca limitar os interesses de seus filhos, baseado em expectativas sociais ultrapassadas. A gravidez progrediu sem complicações e em uma ultrassonografia de 6 meses descobriram que Benício havia acertado. Seria uma menina. Vitória! Gritou ele quando soube, como se tivesse ganho na loteria. Minha irmãzinha Vitória! Quem disse que o nome será Vitória? Perguntou Lívia divertida. Eu disse, nome bonito para irmãzinha bonita. Ricardo e Lívia se entreolharam. Haviam discutido vários nomes, mas nenhum havia parecido perfeito. Vitória, sugerido pelo irmão mais velho, de repente soou exatamente certo. Vitória Mendes, testou Ricardo. Tem um som bonito. Vitória, repetiu Lívia, colocando a mão na barriga já arredondada. Acho que ela aprova. E assim, 9 meses depois do casamento, Vitória Mendes chegou ao mundo em uma manhã ensolarada de primavera. Benício, agora oficialmente adotado e legalmente irmão mais velho, conheceu sua irmãzinha com uma solenidade comovente. Ela é pequena, observou, tocando delicadamente a mãozinha minúscula. Precisa de proteção. Você vai ajudar a protegê-la? Perguntou Ricardo. Sempre! Prometeu Benício com a seriedade de um cavaleiro medieval. Sou irmão mais velho, é meu trabalho. 24 meses depois daquele encontro casual em um restaurante movimentado, Ricardo Mendes estava sentado na varanda de sua casa no interior, observando Benício ensinar Vitória a dar seus primeiros passos no jardim. Lívia estava ao seu lado, amamentando discretamente o bebê mais novo, um menino chamado Gabriel, nascido apenas 10 meses depois de Vitória. 3 filhos em 2 anos, observou Ricardo, um sorriso cansado mas feliz em seu rosto. Alguém pode dizer que não perdemos tempo. Alguém pode dizer que ficamos loucos, corrigiu Lívia, mas seu tom era afetuoso. Mas não me arrependo de nada. Nem eu, embora confesse que não imaginava que construir uma família fosse fisicamente tão exaustivo e emocionalmente tão gratificante. Completou ela. No jardim, Benício aplaudia entusiasticamente, enquanto Vitória caminhava cambaleando em sua direção, seus cabelos dourados brilhando no sol da tarde. Aos 2 anos e meio, ele havia se tornado um irmão mais velho exemplar, protetor, mas não possessivo, carinhoso, mas respeitoso dos espaços de cada irmão. Mamãe, papai, vi que andou 5 passos, gritou ele correndo em direção à varanda. Vimos, meu amor, respondeu Lívia. Ela está ficando muito boa em andar. Logo vai poder brincar mais comigo e com Gabi, disse Benício, referindo-se ao irmão mais novo pelo apelido que ele mesmo havia criado. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Ricardo e Lívia sentaram-se na sala com uma taça de vinho, aproveitando um momento raro de silêncio total na casa. Lembra quando você me disse que às vezes as coisas boas simplesmente acontecem? Perguntou Lívia, recostando-se no ombro do marido. Lembro. Você estava certo. Mas também estavam errado. Como assim? As coisas boas não simplesmente acontecem. Elas são resultado de escolhas corajosas, de pessoas dispostas a acreditar em possibilidades, de amor posto em ação. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. O que aconteceu conosco não foi acaso. Foi você escolhendo ajudar 2 pessoas que precisavam. Foi eu escolhendo confiar em um estranho gentil. Foi nós 2 escolhendo todos os dias construir alguma coisa juntos. Ricardo considerou as palavras dela.
Tem razão. E continuamos escolhendo todos os dias. E continuaremos escolhendo, por mais caótico que fique, por mais desafios que apareçam, por mais fraldas que tenhamos que trocar. Ela riu. Continuaremos escolhendo nossa família maluca e maravilhosa. Do quarto das crianças, chegou o som de Vitória chorando, provavelmente acordada por um pesadelo. Antes que qualquer dos adultos pudesse se levantar, ouviram a voz sonolenta, mas carinhosa de Benício. Tá tudo bem, Vicky. Bené está aqui. Quer que eu conte a história do dragão bom? O choro parou imediatamente, substituído por murmúrios contentados. Ele vai ser um homem incrível, disse Lívia com orgulho. Já é, corrigiu Ricardo. Todos eles são incríveis. Somos uma família incrível, concordou Lívia. E eram mesmo. Uma família construída não por acaso ou conveniência, mas por escolhas conscientes e amor genuíno. Uma família que provava todos os dias que as melhores histórias não são aquelas que seguem roteiros previsíveis, mas aquelas que têm a coragem de escrever seus próprios finais felizes. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético. Milhões de pessoas vivendo suas vidas individuais, muitas delas procurando exatamente o que Ricardo, Lívia, Benício, Vitória e Gabriel haviam encontrado. Uma família de verdade, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e comprometimento mútuo. E dentro daquela casa, 5 pessoas dormiam tranquilamente, sabendo que haviam encontrado exatamente onde pertenciam. Juntos,